Boa noite, irmãos, graça e paz a todos, que Deus esteja com todos vocês. Agradecemos aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube, aqui no Brasil, no mundo, né? E também a todos os irmãos da Primeira Igreja Presbiteriana Independente da Cachoeirinha, que hoje nos acompanham nesse culto, que é um culto especial, porque hoje é a Ceia do Senhor, é um dia que nós vamos estar juntos, glorificando ao nosso Deus, participando da comunhão do Senhor, através do vinho e do pão, e nos apropriando, através da fé, dessa salvação maravilhosa em Cristo Jesus. Vamos começar esse culto lendo um texto que está lá no livro do Evangelho de João, capítulo 10, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Peço que todos vocês possam me acompanhar em casa. Quem não tiver a Bíblia pode verificar no seu celular, mas é importante a gente acompanhar junto essa leitura. Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Amém. Jesus é o nosso bom pastor, é aquele que dá a vida pelas ovelhas, é aquele que nos concede vida e que cuida de nós. Vamos invocar esse Jesus maravilhoso, esse Deus maravilhoso, e para que ele possa estar presente nesse culto, para que ele possa estar presente ouvindo nossas orações, ouvindo o nosso louvor, e que a gente possa estar hoje totalmente consagrado a esse Deus. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós glorificamos o teu nome por tua misericórdia, por tua santidade, por Jesus Cristo, teu Filho, pelo Espírito Santo. Nós te bendizemos, ó Pai, pelo perdão dos nossos pecados, pela vida eterna, pelo pão de cada dia, Senhor. E nessa noite, nós, como família do Senhor, unidos, ó Pai, a primeira igreja presbiteriana independente aqui de Manaus, estamos invocando o teu nome, pedindo tua presença, Pai. Que o teu amor possa inundar nossas vidas essa noite, e que o sangue de Jesus possa estar nos lavando de todo pecado. Assim nós oramos, ó Pai, assim nós te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Invocar o nome de Jesus é maravilhoso, mas mais maravilhoso ainda é invocar, é aprender e é viver a sua mensagem a cada dia. Então que esse culto ele possa ser um culto de louvor, um culto de adoração, e que possa estar nos conduzindo a viver uma vida cada vez mais consagrada ao Senhor. Amém. Continuando no nosso espírito de adoração e de louvor a nosso Deus, vamos agora nos aproximar ainda mais dele, confessando nossos pecados. Antes da gente fazer a nossa oração de confissão, gostaria de compartilhar com os irmãos uma leitura e que vocês possam também estar lendo junto comigo em João, Evangelho de João, capítulo 3, até o versículo 5. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos,
um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É uma mensagem simples, mas muito poderosa e muito eficaz. Jesus adverte a sua igreja e a todo mundo que se nós não nascermos de novo, nós não podemos ver o reino de Deus. Então, muitas pessoas almejam o reino de Deus. Aquelas que têm até medo da morte porque não sabem o que vem depois. Mas Jesus nos traz um consolo. Ele diz que nós precisamos nascer de novo. Talvez você que me ouve agora já seja crente há muitos e muitos anos. Isso não quer dizer que de repente você também não precise nascer de novo. Todos nós, independente do tempo de igreja que nós vivemos, a cada dia precisamos nascer de novo, porque ainda não alcançamos a perfeição, ainda não alcançamos aquilo que Deus almeja para os seus filhos. Então, a cada dia precisamos nos examinar e pedir do Senhor graça e misericórdia e renascer a cada dia melhor do que ontem. Então, vamos nesse momento colocar nossas vidas diante do Senhor, cada um na sua casa, de modo bem respeitoso diante de Deus, possa estar nesse momento orando e colocando diante do Senhor aquele pecado que o afasta de Deus, aquilo que não permite que você tenha uma plena comunhão com o Senhor, ou aquilo que pesa na sua alma. Talvez você pecou contra alguém, talvez você manchou a sua vida, o seu corpo, mas Deus pode restaurar, Jesus pode restaurar. Por isso que Ele deu a sua vida na cruz por nós. Então vamos orar confiando na sua misericórdia e no seu amor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos nesse momento, Pai, que nós somos pecadores. Que embora muitas vezes a gente possa conhecer a Tua palavra, a gente possa ler a Tua palavra, ou até pregar a Tua palavra, mas assim mesmo, Pai, muitas vezes temos falhado, errado, Pai. Às vezes pecamos, ó Deus, por ignorância, mas muitas vezes, ó Pai, escolhemos, tomamos a decisão de pecar. Somos incrédulos, muitas vezes mentirosos. Nos desviamos, Senhor Deus, de bons pensamentos. Magoamos nossos irmãos e nossos familiares. Mas nós entregamos nesse momento a nossa vida, Pai, em Tuas mãos. Cremos no Teu perdão, cremos na Tua misericórdia e pedimos em nome do Senhor Jesus e pelo sacrifício dele na cruz por nós, que Tu perdoe os nossos pecados. Que o Senhor possa lançar nossos pecados nas profundezas do esquecimento e que o Senhor possa nos cobrir com o sangue de Cristo e nos aceitar como filhos amados. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, agora com o coração limpo, puro, pela fé, nós podemos louvar e glorificar a Deus com todo o coração. E, aproveitando o momento do louvor e da adoração, queremos também conclamar o povo de Deus a estar também participando da obra do Senhor. A obra do Senhor nesse mundo é feita por homens. Deus não escolheu os anjos para pregar o Evangelho, para construir as igrejas, para construir os ministérios. Ele escolheu homens. E os homens precisam de recursos. Então nós pedimos a todos os irmãos que estejam contribuindo com seus dízimos, com as suas ofertas, porque o ministério da primeira igreja presbiteriana independente, ele não é um ministério da prosperidade. Nós não pregamos que você vai dar o seu dízimo, a sua oferta, e você vai prosperar. Isso é com Deus. Isso é você e Deus. Mas nós cremos que é dever de todo cristão, de todo aquele que professa o nome de Jesus,
contribuir com a sua obra. Então, que Deus esteja tocando no seu coração para que você possa contribuir com essa obra, não por sacrifício, não por obrigação, mas por amor e para a honra e glória do nome do Senhor. E vamos louvar agora o nome do Senhor com os nossos dízimos, nossas ofertas e com o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, o todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Declare Jesus, Jesus, seu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. Direi, Deus a minha provisão. Shalom, o Senhor é minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se sequeno e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governar. Adoremos essa noite ao pastor de Israel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, seu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. Declarei, Deus a minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se sequeno e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, e tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se sequeno e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, e tudo governa. E tudo governa. Tudo governa. Glória a Deus. O nome dele pode ser chamado de muitas formas, porque o nosso Deus, ele é eterno, ele é infinito em graça, misericórdia, bondade, fidelidade, mansidão. Ele é um Deus perfeito. Então não há um nome único capaz de mostrar quão é grande esse nome. O nosso Deus, ele é gigante e ele ama cada um de vocês. Por isso ele fez o Natal, trouxe seu filho para salvar cada um que ele escolheu para estar com ele na glória. Senhor,
Senhor. Jeová Sabaoth, Senhor dos exércitos, é o Senhor valente. Jeová Nissi é a minha bandeira. Jeová Roi é o Deus que me vê. Jeová Shammah está presente aqui. Jeová Elion, o Eterno Altíssimo. Pai, seu nome é. Glórias a Jesus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Tu és nosso Deus. Seu nome é. Minha mãe agradece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Pai, nessa noite, Santo. Pai, a minha alma agradece. Minha alma agradece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Pai Santo. Encheu nossas lâmpadas. Enchendo nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Em renovação da mente, florescer.
Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. As estrelas mostram a glória do nosso Senhor. O universo é infinito, cheio de estrelas, e Deus conhece cada uma pelo nome. Então não se preocupe, amado, porque Deus lhe conhece. Deus sabe o que você precisa, e Ele sabe que você precisa principalmente dele na sua vida. Então, abre o seu coração, deixe Jesus entrar, e o mais Ele fará, porque Ele sabe o que você precisa. Nesses ombros todo peso, o universo era dele e pra ele. Todos dormem em redor, mas os anjos sem piscar chegam para o adorar em canto. As estrelas sabiam quem estava lá, e um dia as nações cantariam com elas constelações. Minha alma engrandece ao Senhor. O bebê de plena luz, e no mundo conheceu a vida. As estrelas sabiam quem estava lá, e um dia as nações cantariam com elas constelações. Salvador, aos pequenos fez grandes coisas. Minha alma engrandece
maravilhoso a gente poder sentir a presença de Deus na nossa vida e louvar ao Senhor com alegria de coração. Com certeza é maravilhoso. É maravilhoso a gente sentir o seu perdão. Mas precisamos também da edificação a cada dia. E essa edificação vem da sua palavra. Leia junto comigo, meus irmãos, o Salmo 119, no versículo 10 e 11. Salmo 119, 10 e 11. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Que essa seja a nossa oração, que esse seja o desejo profundo de cada um de nós. Guardar no coração a palavra do Senhor para não pecar contra ele. Que Deus possa estar abençoando todos os irmãos agora com a mensagem que o pastor Evandro vai trazer, que o Espírito Santo esteja cobrindo suas casas, suas vidas, seus corações, e que essa mensagem possa trazer para nós vida, refrigério e transformação. Em nome do Senhor Jesus, é assim que nós desejamos. Amém. Graça e paz. Que bom podermos mais uma vez estarmos juntos para louvar e glorificar o nome do Senhor, bem como refletir sobre a palavra de Deus. E o texto que escolhemos para meditar se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 36 a 50. Diz assim então a palavra de Deus: Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Meus amados, amanhã, dia 8 de março, o mundo celebra o Dia Internacional da Mulher. E é aproveitando esta ocasião que nós gostaríamos então de refletir sobre uma das muitas mulheres da Bíblia. Esta mulher é uma anônima, o texto não nos dá o nome, mas o encontro dela com Jesus foi profundamente abençoador. E é um encontro que tem ricas lições para todos nós. O texto descreve aqui 3 personagens neste encontro. O texto descreve um fariseu que convidara Jesus para um banquete, para uma ceia, para um jantar, e também convidara talvez outros, que o texto diz que alguns outros estavam à mesa, talvez outros fariseus, mas o convidado principal era Jesus. E havia a pessoa de Jesus, profeta, o mestre de Nazaré,
e também uma mulher pecadora que não fora convidada para aquele jantar, para aquele banquete, mas adentra naquele ambiente e então faz um gesto significativo para Jesus. Então, a partir desse encontro e desse gesto da mulher, que nós queremos extrair lições sobre a vida cristã, sobre nós, como seguidores de Jesus, que temos a aprender com esse texto e o que esse texto pode nos ensinar para vivermos uma vida onde os nossos gestos são significativos. É um texto que nos leva a refletir sobre os gestos da nossa vida. Aqui nós temos os gestos da mulher chamada pecadora. Nós temos nesse texto os gestos do fariseu. E nós temos, por último, os gestos de Jesus. Vamos então meditar nisso. Vamos meditar nesses três personagens, como eles se entrelaçam, como eles se relacionam e como esse encontro é profundamente abençoador para esta mulher. E assim, então, celebrando o Dia Internacional da Mulher, nós queremos, então, refletir sobre esta mulher, sobre os gestos significativos. Assim, aqui, o texto começa dizendo que um fariseu convidara Jesus para um banquete, para um jantar. E Jesus, então, está nesse jantar, reclinado à mesa, como era o costume daquela época, diferente daquela visão que se consagrou daquele quadro da Última Ceia de Leonardo da Vinci, onde todos estão sentados. Na cultura oriental, naquela época, não era assim. Todos ficavam reclinados, como que ajoelhados à mesa, comendo, e os pés ficavam para trás. Como ele ficava de joelho, reclinado, os pés ficavam para trás. Por isso que o texto mostra que a mulher teve fácil acesso aos pés de Jesus. Mas a cena inicia-se com um fariseu convidando Jesus para um jantar, para um banquete. Ele certamente convidara outros e Jesus era o convidado principal. E naquele ambiente, que era um ambiente profundamente masculino, devemos lembrar que naquela época só os homens podiam comer à mesa. As mulheres faziam as refeições, mas elas comiam depois do banquete, depois que os homens se alimentassem e na cozinha. E aí aquele ambiente, o ambiente daquele jantar, o ambiente daquele banquete, era um ambiente profundamente masculino, repleto de homens. E Jesus está ali. E adentra naquele ambiente marcado pelos homens, predominantemente masculino, adentra naquele ambiente uma mulher. E o texto não nos dá o nome, mas o texto nos diz que ela era uma mulher pecadora, que é um eufemismo para uma prostituta. Era o texto, ele usa desse eufemismo porque a prostituta era chamada uma mulher pecadora, porque o seu pecado era público. Então todos sabiam que aquela mulher era uma prostituta, era alguém que vendia o seu corpo, para o prazer de outros. E aí, meus queridos, o texto então está nos dizendo que aquela mulher, ao então adentrar naquele ambiente, ela se posta diante dos pés de Jesus e começa a chorar contrita, ela começa a chorar diante do que Jesus havia falado, da sua mensagem, da sua boa nova, do seu evangelho. Ela começa a chorar e ela desamarra o cabelo e começa a enxugar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Depois ela pega um vaso de alabastro, um unguento, e então derrama sobre os pés de Jesus. É aí que a gente não deve confundir esta mulher com Maria de Betânia, que faz gesto semelhante. Maria de Betânia também pega um vaso de alabastro e derrama sobre a cabeça de Jesus. E isso na cidade de Betânia. E o texto lá de Mateus e de Marcos dão o nome a esta mulher que faz isso, que é Maria de Betânia. Essa de Lucas é outra totalmente diferente, porque ela não unge a cabeça de Jesus, ela unge os pés de Jesus. Ela derrama lágrimas, as suas lágrimas, sobre os pés de Jesus e enxuga com os seus cabelos, e depois pega o unguento e derrama sobre os pés de Jesus e também o enxuga com os seus cabelos. É um gesto profundamente significativo. É um gesto, podemos até dizer, ousado e revolucionário para a época.
Lembremos-nos que ela era prostituta. Lembremos-nos que na cultura daquela época uma mulher não poderia mostrar o seu cabelo para outro homem que se não fosse o seu esposo. E até hoje é assim no mundo oriental, no mundo islâmico, né? A mulher não pode mostrar o seu cabelo a não ser para o seu esposo. E aquela mulher prostituta vem, né, ali se posta aos pés de Jesus e começa a chorar e desamarra o seu cabelo, ou descobre o seu cabelo e começa a enxugar os pés de Jesus. É um gesto significativo. E é um gesto significativo que tem pelo menos 3 grandes implicações. Primeiro, é um gesto de acolhida, é um gesto de delicadeza, é um gesto de afeto para com Jesus. Sim, meus queridos, nós podemos lembrar que Jesus estava num ambiente hostil. Os fariseus tinham sido criticados por Jesus através dos seus discursos, através das suas pregações. E os fariseus estavam como que hostis à pessoa do profeta de Nazaré. E é com esse clima de hostilidade que ele é convidado a uma casa de um fariseu chamado Simão. O texto dá o nome, né, a este fariseu, era Simão. E ele recebe Jesus ali na sua casa, não lhe faz a receptividade que era normal naquela cultura, mas recebe Jesus. Mas ali há um ambiente, há um clima de hostilidade. Há um clima até mesmo de repulsa à pessoa de Jesus, o mestre de Nazaré. Mas aí, no meio daquele ambiente, vem aquela mulher com afetividade, com afeto, com carinho, com delicadeza, com acolhida, e vem e acolhe Jesus, chorando nos seus pés e enxugando com o seu cabelo e ungindo com unguento. Que coisa preciosa, é um gesto significativo de delicadeza, de afetividade, mas sobretudo de acolhida. Meus amados, eis aqui já uma lição para todos nós. Sim, porque nós, aqueles que são seguidores de Jesus, precisam também manifestar gestos de acolhida para com o outro, para com o nosso semelhante. Quantas pessoas, meus queridos, que estão aí num mundo, né, necessitando, carentes de um gesto de acolhida, de um gesto de afeto, de um gesto de delicadeza. A Bíblia diz que nós devemos acolher uns aos outros, porque Deus em Cristo nos acolheu e nos perdoou. Ele nos recebeu como filhos, Ele nos adotou na sua família. Portanto, um gesto significativo desta mulher há de ser também um gesto da vida de todo cristão, de todo seguidor de Jesus. O gesto da acolhida, o gesto da afetividade, o gesto da delicadeza com que acolhemos, com que nos relacionamos com o nosso semelhante. Queridos, esse gesto dessa mulher é profundamente significativo. Mas não somente ele é um gesto de delicadeza, de afetividade e acolhida, mas ele é também um gesto de transparência. Notemos, queridos, que o detalhe que já foi até citado, desamarrar o cabelo e enxugar os pés de Jesus, era impensável para a cultura daquela época. Mas essa mulher não está nem aí para as conveniências sociais. Ela está interessada em ser transparente diante de Jesus. Por isso ela desamarra o cabelo, por isso ela chora diante de Jesus, por isso ela se derrama, ela se debruça diante de Jesus, chorando, ungindo, enxugando lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas. É um gesto de transparência, é um gesto de verdade. Queridos, também aí reside uma lição para nós. Porque nós, os cristãos, precisamos ser transparentes em nossos gestos. Chega de disfarçatez, chega de hipocrisia, chega de insinceridade. Nós precisamos ser transparentes. Transparentes nos nossos gestos, transparentes nas nossas ações, transparentes na nossa face, que a nossa face expresse verdadeiramente o que queremos, o bem do nosso semelhante, o bem do nosso irmão, o bem do nosso próximo. Queridos, o gesto daquela mulher não somente foi um gesto de acolhida, não somente foi um gesto de transparência, mas foi também um gesto de quebrantamento.
ela chorou diante de Jesus. Ela derramou as suas lágrimas diante de Jesus e ali enxugava os pés de Jesus com os seus cabelos numa demonstração de profundo quebrantamento. O quebrantamento daquela mulher, porque era pecadora, mas porque ouvira de Jesus a mensagem do perdão, do amor e da graça de Deus, que a todos acolhe, que a todos pode transformar, que a todos quer receber e adotar como filhos, através da crença, da fé em Jesus Cristo. Meus queridos, nós também precisamos manifestar quebrantamento diante de Deus. Nós precisamos também estar quebrantados. Jesus disse: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia diz que Deus, Ele abençoa, Ele se inclina para um coração quebrantado. Meus amados, nós, os cristãos, aqueles que são seguidores de Jesus, precisam manifestar esse quebrantamento no nosso dia a dia, no nosso viver. Estamos vivendo tempos difíceis e muitas pessoas, o mundo ainda não se sensibilizou para o fato de que precisa se voltar para Deus, de que precisa se arrepender dos seus pecados, de que precisa de forma contrita e quebrantada tomar o caminho da volta para o Senhor. Mas se isso não acontece no mundo, se isso não acontece com a maioria das pessoas, não poderá acontecer assim na vida do cristão, na vida daquele que conhece a palavra de Deus, na vida daquele que deseja ser um seguidor de Jesus, porque nós precisamos de quebrantamento, um quebrantamento da nossa alma, do nosso ser, com choro, com lágrimas, com arrependimento, de tal modo que voltemos para Deus, que nos consagremos a Deus, e Deus certamente há de nos abençoar, e certamente Deus há de se inclinar para corações contritos, não soberbos, não autossuficientes, não cheios de altivez humana, mas um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que chora, que se derrama diante de Deus. Esse Deus se inclina e abençoa. Portanto, o gesto daquela mulher pecadora foi um gesto profundamente significativo, porque ela chorou e foi abençoada, porque ela se quebrantou e foi abençoada. Daí vem a pergunta que não quer calar para mim e para você: qual foi a última vez que você chorou diante de Deus? Será que eu e você temos nos quebrantado diante do Senhor? Será que eu e você temos verdadeiramente nos colocado aos pés do Senhor em arrependimento, em quebrantamento? Porque tenhamos a plena certeza, queridos, amados e amadas, se nós nos quebrantarmos, Deus vai inclinar-se para nós. Deus vai inclinar a sua mão poderosa, abençoadora, para todos quanto se quebrantam diante dele. Esse foi o gesto da mulher pecadora. Mas o texto também nos ensina acerca do gesto ou dos gestos do fariseu. O texto prossegue mostrando a figura do fariseu e a sua reação ao gesto daquela mulher. A reação dele, que também significou um gesto, foi um julgamento interior em relação à mulher e a Jesus. E ele aqui representa o sentimento do típico religioso, que está presente em todas as sociedades, em todos os tempos. Infelizmente, até mesmo entre cristãos, seguidores de Jesus, há como que gestos semelhantes a esse fariseu. Alguém já disse que muitos de nós cristãos, muito mais nos assemelhamos aos fariseus do que a Jesus Cristo de Nazaré. De fato, parece que muitos cristãos têm como modelo de vida não a pessoa do mestre de Nazaré, mas a pessoa dos fariseus. São religiosos. Sua espiritualidade não é sensível ao pobre, ao miserável, ao aflito, ao pecador. E aí esse texto descreve justamente isso. Um fariseu cujos gestos são gestos de julgamento. Ele julga a mulher pecadora. Ele julga a pessoa de Jesus.
esses gestos do fariseu são gestos que muitas vezes denunciam a religiosidade que muitas vezes está presente também na vida de muitos de nós. Por isso nós devemos ter muito cuidado, por isso nós devemos estar atentos com o fermento dos fariseus, conforme o próprio Jesus nos alertou em outro texto. Esses gestos do fariseu têm pelo menos 3 também significados. Primeiro, ele agiu comedidamente em relação a Jesus. A receptividade dele como hospedeiro, ou anfitrião de Jesus foi quase nula. A cultura da época dizia que ele precisava beijar a face do visitante, daquele que era convidado para o banquete, que ele precisava lavar os pés, ou mandar um escravo lavar os pés daquele que o visitava, daquele que fora convidado para o jantar, e também, se possível, também ungir a cabeça daquela pessoa, para de alguma forma estar ali, bem perfumado, também como espantar qualquer tipo de inseto e tal, que era muito comum naquela época. E aí então esse era o gesto de receptividade de um oriental na época de Jesus. Mas aquele fariseu, apesar de convidar Jesus para um banquete, para um jantar, não fizera nada disso. Ele não beijara a face de Jesus, o ósculo, ele não lavara os pés de Jesus, naquele mundo oriental, os pés ficavam muito sujos devido à poeira, e era um gesto então comum daquela cultura lavar os pés. E ele muito menos ungir a cabeça de Jesus. Foram gestos comedidos. Ele agiu de maneira comedida, não manifestou nenhum tipo de receptividade para com Jesus. Eis aqui um erro do fariseu que nós podemos já, a partir daí, também extrair uma lição para nós. Sim, porque diante de Deus, diante de Jesus, não vale comedimento. Nós temos que nos derramar, nós temos que nos expressar com o corpo, com a face, com a alma, com o ser diante de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, lá escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas quantos de nós comedidamente nos apresentamos diante de Deus? Parece que o nosso corpo não está vivo, um corpo morto. Muitos cultos cristãos parecem, e muitas igrejas cristãs, na hora da adoração, da consagração, da entrega a Deus, parece um culto fúnebre, onde as pessoas estão muito mais comedidas, fechadas. Algumas, podemos dizer, parecem mortas, porque não se manifestam, porque não se expressam. Mas, queridos, diante de Jesus não vale comedimento. Nós podemos levantar as mãos em adoração, nós podemos nos quebrantar, nós podemos nos derramar, nós podemos chorar, nós podemos nos alegrar, nós podemos saltar de alegria, aleluia. É assim que deve ser. Mas esse religioso é aquele comedido. Ele convida Jesus para um jantar, para um banquete, e tinha tudo para recepcionar Jesus, para receber Jesus, para acolher Jesus. Mas no ambiente de profunda hostilidade ele age de maneira comedida. E eis então uma lição para nós. Diante de Jesus não vale comedimento. Nós precisamos nos expressar com o corpo, com a alma, com o espírito, com todo o nosso ser diante de Deus. Este é o sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Mas, queridos, os gestos daquele religioso, do fariseu, não somente foram gestos de comedimento, mas ele também se arvorou de juiz. Foram gestos de juízo, de alguém que julgou a Jesus e a mulher, colocando-se numa posição de superioridade moral. É o que o texto diz, quando no versículo 39... ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este Jesus fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Aquele fariseu julga a Jesus, negando-lhe a condição de profeta, porque Jesus
supostamente, na visão do fariseu, não sabia quem era aquela mulher. E julga a mulher que era pecadora, que era prostituta, que já era conhecida na cidade como alguém que vendia o seu corpo. Mas ele se colocou como juiz. Ele se colocou como aquele que condena, que condenou Jesus. Ele não é profeta, porque se for profeta, saberia quem e qual é a mulher que está lhe tocando. E ele julga e condena a pecadora, a mulher, porque ele diz, ela é uma pecadora. Como é que ela pode entrar aqui? Todos sabem que ela é prostituta, todos sabem que ela é uma pecadora pública. Queridos, aqui, o gesto do fariseu é um gesto onde alguém se coloca numa superioridade moral. Devemos lembrar, todos somos pecadores. Todos somos falhos. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Mesmo o cristão, mesmo o seguidor de Jesus, mesmo aquele que se converteu, mesmo aquele que se arrependeu dos seus pecados, pode dizer que ainda é pecador, que ainda peca sim. A Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso. E a verdade não está em nós. Todos nós pecamos. Todos nós falhamos. O apóstolo Paulo diz em Romanos 6, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Portanto, nenhum de nós pode se colocar numa superioridade moral para julgar o outro, para julgar e condenar o outro pelos seus pecados. E aquele fariseu, como um típico religioso, se coloca como alguém superior moralmente, e condena e julga a mulher pecadora, e julga o próprio Jesus como não sendo profeta, pelo fato suposto de desconhecer a condição daquela mulher de prostituta. Meus amados, isso é uma lição também para nós, porque nós não podemos nos arvorar de juiz para com o outro, para com o nosso semelhante. Por mais que tenhamos pecado, por mais que o outro tenha pecado, nenhum de nós pode se colocar na pessoa de juiz para julgar e condenar o nosso semelhante. Mas, queridos, o texto ainda diz que não somente os gestos daquele fariseu foram comedidos, foram de juízo, e ele também foi profundamente ingrato. Sim, ele foi ingrato para com o perdão que lhe foi oferecido. Jesus Cristo conta uma parábola, e nessa parábola ele mostra que todos devem a Deus, todos são pecadores, mas todos a Deus perdoa, todos a Deus perdoou. E nessa parábola aqui o fariseu também é objeto do perdão de Deus. Deus oferece perdão à mulher pecadora, Deus oferece perdão ao fariseu. Mas o texto nos diz que ele não é grato. Ele não se reconhece pecador e ele não se reconhece objeto do perdão e da graça de Deus. De tal modo que os gestos dele foram gestos de ingratidão. Meus amados, se há algo que traz admiração ao coração de Deus, é a ingratidão. A Bíblia conta que Jesus curou 10 leprosos e somente um voltou para agradecer. E diz o texto que Jesus ficou admirado, porque somente um leproso veio agradecer e era samaritano. Portanto, meus amados irmãos, sejamos gratos. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas nós devemos ser gratos, sobretudo, pelo perdão, pelo amor, pela graça de Deus. Eternamente gratos por esse amor, por essa graça, por esse perdão que o Senhor direcionou, dirigiu a mim, a você e a todos quanto creem no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fui perdoado, você foi perdoado. Portanto, demos graças. Portanto, agradeçamos, portanto, louvemos, glorifiquemos a esse Deus, porque esse Deus é rico em perdoar. Ele nos perdoou na pessoa bendita de Jesus e do seu sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, queridos, aqui então aprendemos não somente com os gestos da mulher pecadora, não somente aprendemos com os gestos do fariseu, do religioso,
Mas esse texto também nos ensina acerca dos gestos de Jesus. O texto termina nos relatando acerca dos gestos de Jesus em consequência aos gestos da mulher pecadora e aos gestos do fariseu. Diz-nos o texto que, em primeiro lugar, Jesus aceitou a acolhida daquela mulher. Isso nós devemos lembrar. Jesus poderia, como rabi, como mestre, ter de alguma forma uma repugnância, ter uma repulsa para com, ou não mesmo aceitar aqueles gestos daquela mulher, que eram gestos significativos de quebrantamento, de delicadeza, de acolhida, de afeto, de transparência, mas que poderiam ter a repugnância de Jesus, como teve do fariseu. Mas não. A Bíblia diz que ele não esmagará a cana, ele não apagará a chama que fumega. Queridos, esse é o Senhor Jesus, esse é o nosso Salvador, esse é o nosso Senhor, aquele que acolhe, aquele que perdoa, aquele que dirige a nós uma palavra de amor, de graça, de perdão e de misericórdia. Esse gesto de Jesus de acolher aquela mulher e com seus gestos foi um gesto profundamente revolucionário. Porque Jesus não levou em conta as conveniências sociais, as proibições da cultura de então, que condenava quem tocasse ou fosse tocado por uma prostituta. Ainda mais se esse alguém fosse um rabi. Jesus se deixa tocar pela mulher pecadora e esse toque é um toque de um ser profundamente arrependido e transformado pelo amor e pelo perdão de Jesus. Por isso Jesus a acolhe, por isso Jesus, com o seu gesto de receber aquela mulher, de acolher aqueles gestos da mulher, é um gesto profundamente revolucionário e abençoador. Mas este é o nosso Deus. Este é o nosso Salvador. Ele nos acolhe, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos recebe como filhos e filhas de Deus a partir da fé em Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, meus amados. Nós somos acolhidos por Deus. Por mais que o mundo possa nos desprezar, por mais que muitas vezes familiares possam nos desprezar, nós fomos acolhidos por Jesus Cristo. Nós, pecadores, nós, falhos, nós, imundos, nós, merecedores do inferno, fomos recebidos nos braços de amor desse Pai, desse Deus, desse Senhor, deste Salvador. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Mas os gestos de Jesus não somente foram gestos de acolhida, mas também foram gestos de perdão. Por isso o texto encerra dizendo, Jesus, disse à mulher, versículo 48, perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus manifesta um gesto de perdão. Ele não somente acolhe aquela mulher pecadora, mas ele também a perdoa. Ele dirige a ela um gesto, uma palavra de perdão. Queridos, que coisa preciosa é ver que em Jesus não há uma palavra de condenação para nós pecadores. Ver em Jesus gestos que nos abençoam, gestos que nos acolhem, gestos que nos perdoam. Por isso Jesus diz ao final desta palavra, a tua fé te salvou, vai-te em paz. A paz para aquele que foi perdoado por Jesus. A verdadeira paz para aquele que desfruta do perdão de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é a sua situação, querido. Eu não sei qual é a sua situação, amado. Mas você pode estar angustiado, pode estar deprimido, pode estar cansado dos seus pecados, das suas falhas. Mas eu vim nesta noite dizer para você, há perdão em Jesus. Mas não somente há perdão em Jesus, há paz para o teu coração.
coração na pessoa bendita de Jesus. Basta crer, basta confiar, basta confessar a Cristo Jesus e você vai desfrutar do perdão e da paz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós podemos então concluir essa nossa reflexão. O episódio narrado por Lucas na casa de Simão o fariseu é rico de lições. Aprendemos com ele acerca dos gestos que têm profundos significados. Com os gestos da mulher, aprendemos que a delicadeza, o afeto e a acolhida devem pautar a existência cristã neste mundo. Com os gestos do fariseu, aprendemos que devemos fugir de atitudes e pensamentos que nos colocam como juízes superiores moralmente do nosso semelhante. E que o comedimento na relação com Deus não é sábio, não é correto. Por último, aprendemos que em Jesus obtemos o perdão e a paz e a verdadeira acolhida como homens e mulheres que se tornam em Jesus filhos e filhas de Deus. Que coisa preciosa! Por isso, meus amados, nós louvamos a Deus por esse episódio relatado por Lucas, que nos traz preciosas lições acerca daquele encontro entre a mulher pecadora, o fariseu e a pessoa de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, passaremos a ministração da ceia do Senhor. Momento todo especial, porque estamos num período chamado a Quaresma, quando relembramos a vida de Jesus,
quando relembramos, estamos em preparação para a Páscoa, quando traremos à memória toda a vida e a morte, a paixão do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Portanto, este é um momento significativo, momento da celebração da ceia, quando nós, os cristãos, trazemos à memória a morte de Jesus, o seu sacrifício remidor, bem como também nos alimentamos da sua presença, reafirmando o nosso compromisso de sermos seguidores de Jesus. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, verso 23, diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Queridos, nós então, neste momento, estamos trazendo à memória o sacrifício de Jesus e o pão e o vinho. São dois elementos que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus, que foi trespassado pelos nossos pecados, que foi vertido na cruz do Calvário para a nossa redenção. Que cada cristão, cada homem e mulher de Deus que crê no Evangelho possa participar deste momento com toda a contrição, examinando-se a si mesmo, para assim comer do pão, para assim beber do vinho. Vamos então dar graças. Amado Senhor, Pai Celeste, te damos graças pelo pão e pelo vinho, símbolo do corpo e do sangue de Jesus, trespassado, vertido na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, por esse gesto tão maravilhoso. Te louvamos, ó Deus, por isso, e que cada um de nós, ó Pai, ao participarmos da ceia, possamos, ó Deus, nos alimentar de Jesus, para vivermos o Evangelho, para vivermos todas as implicações do seguimento de Jesus. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado, ó Deus, pelo pão e pelo vinho, em o nome de Jesus. Amém. Disse Jesus: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O Senhor também nos diz, no outro texto: vossos pais comeram maná no deserto e pereceram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. É com essa convicção, meus amados, que eu convido a todos: comamos do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Porque a Bíblia também nos diz: porque não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vós fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vos legaram vossos pais, mas foi mediante o sangue de um cordeiro, sem marca, sem defeito, o sangue de Cristo. É com esta convicção que eu convido: bebamos o cálice. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós te rendemos graças por esse momento tão significativo na vida de todo servo e serva de Deus. Conhecemos a Cristo. Ele nos salvou, Ele nos perdoou, Ele nos transformou. Tudo isso se deu a partir do seu sacrifício na cruz do Calvário. Por isso somos eternamente gratos. Participamos, ó Pai, deste momento singular, nos alimentando do Senhor, nos alimentando do compromisso de viver para Cristo
todos os dias de nossa vida. Recebe a nossa adoração e nosso louvor, no nome de Jesus. Amém. Levante a sua mão, receba a bênção apostólica. Que o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja convosco e convosco permaneça, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.